Oi, voltando então. Como eu estava dizendo sobre a questão do investimento na forma, né? Essa forma que não passava por aquela perspectiva parnasiana da arte pela arte. O poema não era um poema belo porque bem lapidado, não. O poema ele era um poema que tinha uma funcionalidade, uma mensagem que sobremaneira se ressaltava, inclusive pelo trabalho formal exercido, praticado pelo poeta, né? E esse investimento, digamos assim, tomará caminhos inesperados, porque a coisa foi se reinventando de tal maneira e se correlacionando com as artes plásticas, até porque se a gente for pensar no próprio João Cabral, ele começou, né, o primeiro livro dele foi o Pedra do Sono, que ele publicou em 1942. Este livro ele foi considerado um livro com uma pulsação surrealista. Mas, segundo o Antônio Cândido fez uma crítica à poesia do João Cabral que acabou meio que norteando o próprio Cabral, segundo ele mesmo, segundo o autor. Eu tenho aqui as palavras do Antônio Cândido, que ele fala isso, né? Só um minuto. Ele fala isso. Eu poderia ter... Só um minuto, gente. Não perder tempo, porque eu gosto de citar essas questões assim de forma bem... Vamos lá... Caramba. Tanta coisa do Antônio Cândido. Vamos lá, 2002. Textos de intervenção. Textos de intervenção. Tá certo? Textos de intervenção é o nome da publicação. Poxa, perdemos alguns segundos aí, mas vamos lá. Ele diz assim: não o chamo, porém, de cubista, porque ele não é só isso. Ele, além de surrealista, né, vamos colocar assim, ele também era considerado um cubista, por vezes. Então o Cândido fala: não o chamo, porém, de cubista, porque ele não é só isso. O seu cubismo de construção é sobrevoado por um senso surrealista da poesia. Então é a junção das duas coisas, né? Nessas duas influências, a do cubismo e a do surrealismo, é que julgo encontrar as fontes de sua poesia, que tem isso justamente de interessante. Engloba em si duas correntes diversas e as funde numa solução bastante pessoal. Então aqui o Cândido ele meio que oferece uma espécie de norte para o projeto poético do João Cabral, né? A junção do surrealismo com o cubismo. Então é muito interessante a gente pensar nessas duas vanguardas, tanto o surrealismo quanto o cubismo, essa coisa da imagem que esgarça a imagem, mas não a desmerece. A gente pensa naquele quadro do Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, aquelas mulheres com aqueles desdobramentos, aquelas caras quadradas, aquelas máscaras africanas. Poxa, é um negócio muito interessante, porque o Picasso está trabalhando a imagem ali, ele está rasurando a imagem através de uma espécie de potencialização da própria imagem, transformando. Então, assim, isso a gente pode levar também para o lado do surrealismo, né? A lá Salvador Dalí.
Então, olha que interessante o modo como João Cabral ele fazia, né, essa fusão, né? A poesia dele tinha muito dessa preocupação formal também por isso. Não sei se eu me fiz entender. Vamos ler aqui um poema aqui do João Cabral, então, como eu falei, que é o Catar Feijão, para a gente poder ter um pouco melhor delineada essa questão que eu acabei de colocar. Então vamos lá. Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada por chumbo seu verbo. Pois, para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quando, ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco. Então, muito interessante essa questão que ele coloca aqui, que ele faz uma leitura assim bem óbvia, né? Ele faz uma comparação do ato de se catar feijão com o ato de se escrever e revisar o que está se escrevendo. Aí eu volto àquela questão que eu falei ontem do Graciliano. A palavra não foi feita para brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. É mais ou menos isso também que o João Cabral coloca aqui de uma forma brilhante e poética, né? Essa coisa que ele constrói aqui em termos de imagem também, né? Essa imagem do ato de catar feijão, uma imagem que ganha uma nova dimensão, que ganha um propósito, né? Então é muito interessante essa situação que se apresenta para nós aqui, quando ele separa, né? Eu estou até dando uma olhada aqui em alguns conceitos aqui. Ele separa os grãos, né? Isso aqui eu tô pegando de um livro aqui, tá, gente? Ele separa os grãos bichados, eliminando as pedras e, enfim, o eu lírico explica que as palavras muito leves, como os grãos bichados do feijão, devem ser jogadas fora, porque são ocas, né? Então, assim, é incrível a capacidade que o João Cabral tem de tratar até do aspecto metalinguístico, a poesia falando da poesia, a literatura falando da literatura. Ele tem muitos poemas que tratam dessa questão, não é verdade? Então, deixa eu ler mais um poema dele aqui, que eu separei alguns aqui que são bem famosos, né? Tem um aqui que deixa eu procurar aqui, gente, só um minuto. Esse aqui é muito famoso, esse aqui foi musicado pelo Chico Buarque de Holanda, né? O Morte e Vida Severina, é uma peça, quer dizer, é uma peça, é um livro de poemas que se transformou numa peça e fez muito sucesso, um musical. Então tem um trecho muito famoso, né, que diz assim, o trecho: assiste ao enterro de um trabalhador de eito e ouve o que dizem do morto os amigos que o levaram ao cemitério. Isso aqui é atualíssimo. Então, ouçam vocês aí agora. Essa cova em que estás, com palmos medida,
é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém, mais que no mundo, te sentirás largo. É uma cova grande para a tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Então, reparem bem, né? Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. Então a gente percebe que existe uma métrica, né? Uma métrica em todos os versos. E como eu disse para vocês, essa poesia aqui, que é incrível, né? Enfim, ela é super atual, ela fala dessa questão, né? Do sem terra e do modo como a vida ela é tão cruel com determinados grupos enfim, eu poderia aqui falar mais coisas, mas vamos por partes, né? Eu agora estou tentando mostrar para vocês aqui um pouco da poesia do João Cabral, citando alguns trechos aqui. Olha que interessante, esse aqui, Discurso do Capibaribe, esse aqui está no livro O Cão Sem Plumas. O Cão Sem Plumas é o rio Capibaribe, sem plumas, sem pelo, né? Enfim, um livro que ele publicou em 1950. Aquele rio está na memória, como um cão vivo, dentro de uma sala, como um cão vivo, dentro de um bolso, como um cão vivo, debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Um cão, porque vive, é agudo. O que vive não entorpece. O que vive fere. O homem, porque vive, choca com o que vive. Viver é ir entre o que vive. Então reparem bem, olha só. Aquele rio está na memória, como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso. Então, assim, existe um ritmo, uma métrica. A gente sempre percebe isso, mas essa métrica, ela tem uma funcionalidade aqui muito grande. Ela não fica só funcionando como um efeito ilustrativo, como um adorno. Não, ela tem um efeito também, ela causa uma sensação. Enfim, vamos observar aqui mais outro poema aqui do João Cabral. Psicologia da Composição. Esse aqui é muito interessante também. Que saiu em 1947, num livro também intitulado Psicologia da Composição. Ele diz assim: saio de meu poema como quem lava as mãos. Olha que imagem. Algumas conchas tornaram-se que o sol da atenção cristalizou. Alguma palavra que desabrochei como a um pássaro. Talvez alguma concha dessas ou pássaro lembre, côncava, o corpo do gesto extinto que o ar já preencheu, talvez como a camisa vazia que despi. Esta folha branca me proscreve o sonho, me incita ao verso nítido e preciso. Bonito isso. Eu me refugio nesta praia pura, onde nada existe, em que a noite pouse. Como não há noite, cessa toda fonte.
como não há fonte, cessa toda fuga. Como não há fuga, nada lembra o fluir de meu tempo ao vento que nele sopra o tempo. Isso é de uma beleza sem tamanho, né, gente? Uma beleza estrondosa. Vejamos mais algum aqui. O poema. O poema. A tinta e a lápis escrevem-se todos os versos do mundo. Que monstros existem nadando no poço negro e fecundo? Que outros deslizam largando o carvão de seus ossos? Como o ser vivo, que é um verso, um organismo, com sangue e sopro, pode brotar de germes mortos. Então a gente pensa, né, que a gente sente o poema, mas ao mesmo tempo nós temos aquela, como é que eu posso dizer? Existe um embate aqui entre a nossa percepção de leitor e o que o poema está querendo nos dizer. Então exige assim uma certa escavação, não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila. É diferente, é isso que eu quero dizer, é denso. Então, assim, nesse sentido, a gente pode pensar até essa coisa da certa dificuldade, né, a dificuldade, pensando assim na questão dos agentes do discurso e tal, a circulação, né, dessa poesia perante o público, pensando no público, a dificuldade que se instaura, né, do público assimilar isso, porque foi um pacto diferente que começou a se estabelecer entre público e poesia. A poesia ela não era assim tão, digamos, palatável, a poesia passou a ser densa, a poesia passou a ter essa condição, né, de provocação, de choque. Enfim, é muito interessante a gente ler o Cabral. Poesia. Outro poema metalinguístico. Ó jardim, isso aqui está no primeiro livro dele, está no Pedra do Sono. Ó jardins enfurecidos, pensamentos, palavras, sortilégio. Sob uma lua contemplada, jardins de minha ausência, imensa e vegetal. Ó jardins de um céu viciosamente frequentado, onde o mistério maior do sol, da luz, da saúde. Poxa, é uma perspectiva assim bem inesperada, uma coisa bem difusa, assim, a gente não tem muito controle, né? Enfim, então eu gostaria de deixar demarcado com vocês aqui uma questão para a gente poder ter sempre em mente, né? O projeto literário da poesia de 1945. A partir de tudo isso que a gente leu, os poemas que o João Cabral escreveu a partir de 1945, né? Eu fiz aqui uma leitura englobando alguns instantes da sua obra e eu ainda vou gravar mais um videozinho falando um pouco mais do João Cabral para vocês. Mas aqui eu só gostaria de afirmar o seguinte: o projeto literário dessa geração de 45 envolvia então a renovação estética, né? A renovação estética envolvia a valorização da técnica composicional na poesia, nos poemas, como eu falei, diferente dos parnasianos, tudo bem? Ampliação do poder de significação da palavra e do texto. Isso bem
em consonância com essa coisa da valorização da técnica da composição, o elemento anterior. Então, quando a gente pensa na ampliação do poder de significação da palavra e do texto, a gente tem que pensar também da palavra no texto e no que isso vai resultar em termos de desdobramentos positivos para o leitor, né, em relação a reflexões e posicionamentos ideológicos e transformações pessoais, existenciais. A literatura contribuindo para que o ser no mundo ele se torne cada vez mais reflexivo, cada vez mais atuante nesse sentido. E, por conta disso, a busca por temas envolvendo questões sociais, morais, políticas. Então a gente tem essas 4 perspectivas aí. Vou dar um tempo aqui agora e vou entrar com mais um vídeo, porque hoje João Cabral não tem como a gente não falar de mais alguns aspectos, tudo bem? Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente se encontra.